a TV do Correio da Manhã. Olá, está no ar mais uma edição do programa original, hoje quinta-feira, dia 7 de abril. Hoje, além das notícias, eu recebo o vereador Yuri Moura do PSOL, vamos falar sobre vários assuntos. E para você que está acompanhando a greve aqui em Petrópolis, município da região serrana do Rio, você que nos acompanha de outros municípios, Três Rios, Paraíba do Sul, Partido Alferes, Nova Friburgo e Teresópolis. Em Petrópolis, a greve iniciou ontem, segue. Hoje vai ter uma reunião, isso mesmo. Quer dizer, a reunião já está acontecendo agora e vai ter uma assembleia extraordinária 13h. Vamos falar sobre isso mesmo. Pelo presente edital, ficam convocados pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Petrópolis todos os trabalhadores rodoviários, associados ou não, a comparecerem na Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada hoje, 13h. Daqui a pouco, né? Quando termina o programa, começa lá. O endereço é Rua Visconde de Souza Franco, número 121, no centro de Petrópolis. Em única sessão, às 13h, para a proposição de proposta após o primeiro dia de greve. Bem, ressalta-se que equipe e diretoria do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Petrópolis estão extremamente empenhadas para encontrar a melhor resolução entre as partes e que, conforme o edital de convocação publicado no jornal Diário de Petrópolis, no dia 15 de janeiro de 2022, está instalada a Assembleia Geral em estado permanente. Isso mesmo. Bem, já vamos falar mais sobre a greve. Bem, novidades não terá, porque nesse momento, eu falei lá com a assessora de comunicação do sindicato, eles estão em reunião e às 13h já tem a Assembleia. Então, vamos aguardar. Bem, vamos lá. Falar de chuvas, né? O governador Cláudio Castro solicitou ontem, quarta-feira, dia 6, a ajuda do presidente Jair Bolsonaro para agilizar a liberação de investimentos federais para a realização de obras de infraestrutura e construção de novas unidades habitacionais em cidades fluminenses atingidas por desastres naturais. O governador pediu que sejam feitas algumas mudanças na legislação para facilitar a utilização dos recursos extraordinários anunciados pelo Ministério do Desenvolvimento Regional no mês de fevereiro. Segundo Castro, em Petrópolis, os investimentos são fundamentais para concluir as obras do túnel extravasor do Rio Palatinato, que teve sua galeria rompida, interditando parcialmente algumas vias. No local, o Estado está investindo R$40 milhões nas obras de reforço estrutural. O governador também solicitou parceria para a realização de um programa habitacional que atenda vítimas das chuvas. Os recursos federais serão aplicados ainda na contenção de encostas e também no desassoreamento de rios e canais. Vamos ouvir o que o governador disse sobre isso. Fui conversar com o presidente mais uma vez sobre a questão da recuperação fiscal. Eu vim reforçar com o presidente a questão da ideia da mediação, porque nós temos a visão que o nosso entendimento jurídico é o mais correto e a PGFN acha que o deles é o mais correto. A parte econômica fala, o plano está ok, o Rio tem condição de pagar, pode prosseguir. E o jurídico fala, não, porque tem duas questões legislativas que não pode. Então eu fui pedir ao presidente mais uma vez o apoio dele nessa questão, se vai ser o Supremo, se a gente vai criar uma Câmara. Ele ficou de chamar o pessoal, o ministro Paulo Guedes hoje, para entender como é que a gente vai fazer isso. Outra questão foram as questões das chuvas. Lá em Petrópolis, o Rio de Janeiro já está gastando mais de 250 milhões em obras emergenciais. E se não houver uma mexida na legislação federal aqui, por mais que se tenha boa vontade, esse dinheiro acaba não chegando na prática. Então fica o que aconteceu de 2011 para cá, que é manda o dinheiro, mas não consegue gastar, o dinheiro tem que devolver. Então a gente percebeu que umas duas mudanças legislativas fariam com que a gente conseguisse dar efetividade a essa ajuda, principalmente no canal extravasor, que é uma coisa que ainda pode causar muita destruição ali em Petrópolis. E o Estado assumiu a primeira fase da obra, que tinha que ser emergencial. O Estado assumiu essa fase, mas eu vim pedir ajuda ao presidente para que a gente possa
fazer essa mudança e o Estado ter essa ajuda. Nós já estamos com o programa habitacional lá, 10 mil unidades por ano, mas a gente precisa que o governo federal entre. O déficit do Rio realmente é muito grande, principalmente em pessoas em locais de situação de risco. Bem, por falar em chuvas, vamos lá para a Baixada Fluminense. A Prefeitura de Nova Iguaçu voltou a distribuir cestas básicas e kits de limpeza às famílias vítimas do temporal que atingiu a cidade na semana passada. Cerca de 2.300 cestas e kits foram entregues ontem, quarta-feira, dia 6, pela Secretaria Municipal de Assistência Social em 13 locais. Hoje, quinta-feira, a entrega para os moradores cadastrados continua a partir de 1 da tarde. Daqui a pouco começa a entrega. A distribuição dos donativos começou no último sábado, dia 2, beneficiando cerca de 1.000 pessoas. Também, ontem, quarta-feira, a Prefeitura de Nova Iguaçu enviou ao Ministério do Desenvolvimento Regional um relatório detalhado sobre os estragos causados pela chuva. O objetivo é solicitar a liberação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, junto à Caixa Econômica Federal. Bem, saindo da Baixada Fluminense, vamos agora para Teresópolis, aqui na região serrana do Rio também. Junto à Secretaria Municipal de Saúde de Teresópolis, alunos do curso de Medicina da Unifes auxiliam equipes da Unidade de Saúde da Granja Guarani a atender pacientes e moradores do bairro, né? Isso é uma boa notícia. Durante todo o período acadêmico, os estudantes realizam várias atividades, entre elas triagens, acompanhamento de consultas médicas, aferição de pressão, glicemia e orientação em saúde. A unidade de saúde recebe alunos dos períodos iniciais até formandos do chamado internato médio, 9º e 10º. Eles são supervisionados pela equipe da unidade de saúde junto a um preceptor da Unifeso. Abre aspas. Eles apoiam os trabalhos em saúde nas unidades de atenção primária, como um acolhimento mais individualizado e outros casos que conseguimos abranger com a presença dos alunos, fecha aspas, disse a doutora Olinda Sizoski, médica da unidade de saúde da Granja Guarani. Bem, saímos de Teresópolis e vamos agora para Três Rios. Nos dias 12, 13 e 18 deste mês serão abertas inscrições para cadastramento de crianças de 6 meses a 3 anos de idade nas creches municipais. As inscrições poderão ser feitas na Casa de Pedra, localizada na Rua Barão de Entre Rios, 466, no horário das 8h30 da manhã a 1 da tarde. Bem, documentos necessários que você tem que levar: cópia da certidão de nascimento da criança, cópia do RG do responsável, cópia do comprovante de residência, documentos de prioridade para fins de classificação na lista de espera de vulnerabilidade social, documentos que comprovem que a família é acompanhada pelos órgãos competentes, ou seja, Ministério Público, CRAS, CRES e Conselho Tutelar. Também o trabalho, né? Pais ou responsáveis que possuem jornadas de trabalho, carteira de trabalho assinada, olerite, contratos ou declaração do empregador, e se a pessoa recebe Bolsa Família, declaração de ser beneficiário do Bolsa Família, se tiver alguma doença, por exemplo, doença crônica, laudo médico, especificando a doença crônica do responsável e ou da criança. Bem, saindo lá de Três Rios, vamos agora para Paraíba do Sul. O Melhor em Casa é uma modalidade de atenção à saúde substitutiva ou complementar às já existentes. Isso é um programa, né, caracterizado por um conjunto de ações de promoção à saúde, prevenção e tratamento de doenças e reabilitação prestadas em domicílio com garantia de continuidade de cuidados integrada às redes de atenção à saúde. Muito boa essa notícia lá de Paraíba, né? Esse Melhor em Casa é constituído por 2 médicos, um enfermeiro, 3 técnicos de enfermagem e um fisioterapeuta. O programa atende em domicílio moradores do município que necessitem de cuidados paliativos, acamados com alto grau de dependência e que necessitem também de cuidados diários. Para isso é necessário que possuam um cadastro definitivo na unidade básica de saúde que tenha a presença de um acompanhante identificador. A inserção acontece através do médico da atenção básica ou da instituição. Dessa instituição em que o paciente estiver hospitalizado. Posteriormente, também acontece a avaliação pela equipe do programa Melhor em Casa. Caso aprovado, o paciente vai receber a devida assistência até que tenha um grau de dependência menor. Esse paciente, então, vai receber alta e será referenciado à atenção básica para dar continuidade ao acompanhamento. Muito bom isso, parabéns
aí o pessoal de Paraíba do Sul por esse trabalho, né? Melhor em casa. Nada melhor do que receber cuidados em casa. Bem, nós vamos para um breve intervalo, temos outras notícias e ainda hoje a presença do vereador Yuri Moura, do PSOL. Já já, intervalo curtinho, a gente já volta. A Feirinha de Itaipava abriu as portas e está esperando por você. Preparamos tudo para recebê-lo com toda a segurança que este momento exige. Tudo vai passar. Mas enquanto não passa, nós estamos prontos. Estamos abertos sexta-feira, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Venha, que a saudade é grande. Feirinha de Itaipava, esperamos por você. Assembleia de Deus, só o amor constrói. Pastor Cristóvão Nunes e a missionária Adriana convidam você para os cultos de louvor e adoração a Deus. Toda quarta-feira, das 7 às 9 da noite. Toda sexta-feira, consagração de 9 às 11 da manhã. Sábado, culto de louvor e adoração a Deus, das 7 às 9 horas da noite. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. João 14:6. Móveis Pedro II. Nossa loja tem os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II você já conhece e confia. Venha e prepare sua casa para ficar mais bonita. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. Voltamos, programa original ao vivo, nesta quinta-feira, 7 de abril. Vamos falar de pesquisa, né? Não é pesquisa eleitoral, não, ainda não. Pesquisa do Instituto FEComércio de Pesquisas e Análise, a IFEC-RJ, realizada entre os dias 25 e 30 de março, com 613 pessoas, mostra que 49,6% dos consumidores pretendem presentear alguém nesta Páscoa, enquanto 50,4% disseram que não. No ano passado, 59,6% disseram que pretendiam presentear alguém, contra 40,4% afirmando que não. O gasto médio com as compras dos presentes, segundo a sondagem, vai ficar em torno de R$ 120, R$ 11 a mais que o mesmo período do ano passado. A movimentação financeira no Estado com as compras de Páscoa será de 459 milhões em 2022, número acima de 435 milhões do ano passado. Bem, espero que eu esteja dentro desse grupo que será presenteado. Mas eu também estou no grupo que vai presentear. Páscoa é tudo de bom, gente. Bem, agora assunto sério aqui, olha. O Brasil tem apenas 16 doadores de órgãos a cada 1 milhão de pessoas, ou seja, pouquíssimo. Além da queda no número de doadores na pandemia, a quantidade de transplantes de órgãos também diminuiu, ou seja, caiu de 9.235 em 2019 para 7.425 no ano passado. Vamos conferir na reportagem de Luciano Marques. O número de doadores de órgãos no Brasil, que já era pequeno frente ao potencial, diminuiu ainda mais durante a pandemia. Em 2019, nós tínhamos 18 doadores a cada 1 milhão na população. Hoje, são apenas 16. Os dados são do Ministério da Saúde e da Aliança Brasileira pela Doação de Órgãos e Tecidos. Segundo Edson Aracaki, médico e presidente da Associação Brasileira de Transplantados, a questão fez a fila de espera aumentar ainda mais. Hoje, no país, nós temos mais de 48 mil pessoas na fila, praticamente 50 mil pessoas na fila, esperando por um órgão, esperando uma doação. Então, essa é a grande necessidade. E essas pessoas que estão na fila, nesse caso, não receberam um transplante, muitas delas podem, inclusive, vir a falecer na fila, porque, por exemplo, quem aguarda um transplante de coração, de pulmão, realmente não consegue ficar na fila muito tempo. Em
Entre os fatores que atrapalham a doação de órgãos no Brasil, segundo o médico, está a falta de recurso humano, a desinformação e a negativa familiar, que ainda é grande. Segundo a lei, a família é quem decide pela doação ou não no momento da morte encefálica do potencial doador. Patrícia Jung, 45 anos, moradora de Estrela, no Rio Grande do Sul, sofreu com a espera, principalmente porque ela precisou de um transplante duplo, de rim e fígado. A enfermeira explica que mais famílias deveriam conversar sobre o assunto e experimentar o sentido de ajuda e continuidade que a doação proporciona. A gente precisa passar por isso para descobrir que o transplante, ele não é morte, como as pessoas associam, né? O transplante ajuda. E eu acho que toda família, quando ela opta pela doação de órgãos de uma pessoa querida no momento de muita tristeza, ela tem, na mente dela, ela tem a consciência de que ela vai renascer numa outra pessoa. Porque é assim que eu me sinto, é assim que eu encaro meu transplante. O transplante, para mim, foi um renascimento. A pandemia não só fez cair o número de doadores, como também o número de transplantes. Segundo o Ministério da Saúde, foram realizados 9.235 transplantes de órgãos em 2019, 7.453 transplantes em 2020 e, no ano passado, 7.425. Segundo a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, o principal motivo do declínio neste período tem relação com o aumento de 44% na taxa de contraindicação em virtude do risco de transmissão do coronavírus ou pela dificuldade encontrada para realizar a testagem em alguns momentos durante a pandemia. A doação de órgãos pode salvar e melhorar a vida de milhares de pessoas a cada ano. Um único doador pode salvar mais de 10 pessoas doando órgãos e tecidos. Para ser doador de órgãos no Brasil, é preciso comunicar à família, pois somente parentes podem autorizar a doação. Bem, eu sou doadora de órgãos, já tenho até uma carteirinha. Acredito eu que minha família toda esteja já avisada, se eu não estiver, já fica aqui. Até porque a gente precisa salvar o espírito, né? Porque o que a gente usou aqui vai ficar aí, né? Vai apodrecer, então é melhor doar, porque você vai ajudar alguém que fica aqui nesse mundo, né? Bem, pelo menos eu penso assim. Vai dar a escolha de cada um. Vamos falar agora sobre evasão escolar. O número de crianças fora da escola aumentou 171% na pandemia, indica o IBGE. A campanha do Ministério da Educação convida a população a combater o abandono escolar. Vamos conferir na reportagem da jornalista Paloma Custódio. O número de crianças e adolescentes fora da escola aumentou 171% durante a pandemia, segundo o IBGE. Ao todo, 244 mil meninos e meninas de 6 a 14 anos não estavam matriculados no segundo trimestre de 2021, cerca de 154 mil a mais que em 2019. A professora da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, a UNB, Catarina de Almeida, explica como a pandemia evidenciou a importância da escola para grande parte dos alunos. Para grande parte dos estudantes, a escola tem mais importância ainda. Esses estudantes dependem da escola para ter professor ensinando, as residências não apresentam locais adequados para estudar, eles dependem da escola para ter proteção, depende da escola para ter alimentação. Se a escola é o espaço em que essas condições são dadas, quando a pandemia vem, os estudantes ficaram sem tudo isso. Para combater o abandono e a evasão escolar, o Ministério da Educação convida as famílias e toda a população para participar da campanha Disque 100 Brasil na Escola. O telefone está disponível para receber ligações que informem sobre crianças e adolescentes não matriculados na rede de ensino ou que estejam sem frequentar a escola. O secretário adjunto de Educação Básica do Ministério da Educação, Elber Ricardo Vieira, explica como funciona o Disque 100. O Disque 100 é um canal que foi colocado no ar, onde qualquer cidadão brasileiro vai poder ligar para notificar, trazer ao conhecimento das autoridades situações em que percebe-se que uma criança não está tendo o seu direito à educação contemplado por estar fora da escola. Uma vez que o cidadão disca para esse número, Disque 100, ele realiza ali a sua notificação
e essa notificação ela é passada por uma rede de contatos de instituições do Estado, como conselhos tutelares, por exemplo, onde nós faremos um monitoramento, primeiro que a situação seja verificada e se há realmente uma situação de ausência do direito ali por parte da criança, nós asseguraremos que ela se reengaje na rede escolar. As ligações pelo Disque 100 podem ser feitas de todo o Brasil, gratuitamente, de qualquer telefone fixo ou celular, 24 horas por dia, inclusive aos sábados, domingos e feriados. Basta discar 100. Vamos continuar falando de educação? Censo Escolar 2021. Escolas podem retificar informações erradas até o dia 18 de abril. Isso mesmo, então preste atenção que é importante, hein, gente? As mudanças devem ser feitas pelo sistema Educacenso. Na segunda etapa da pesquisa estão sendo recolhidos dados sobre a situação do aluno, como transferências, saída escolar ou repetição de algum ano. Confira na reportagem de Rafaela Soares. As escolas particulares e públicas têm até o dia 18 de abril para retificar alguma informação referente à segunda etapa do censo escolar de 2021. Durante esse período, as instituições escolares também podem inserir alguma informação não declarada na coleta. Todo o processo deve ser feito pelo sistema Educacenso. Os resultados vão ser divulgados em maio de 2022. Segundo o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, Danilo Dubas Ribeiro, nesta etapa estão sendo computadas informações sobre o movimento do aluno. Nela serão coletadas informações relativas ao rendimento dos estudantes, quantos foram aprovados ou reprovados, e ao movimento, quantos foram transferidos, deixaram de frequentar a escola ou faleceram. A partir deste levantamento, o INEP vai disponibilizar dados como a taxa de rendimento, fundamental para o acompanhamento de dados escolares nos estados e municípios. O secretário executivo do Ministério da Educação, Vitor Godoy, destaca a importância do estudo na formulação de políticas públicas. São dados que vão subsidiar a formulação, monitoramento, avaliação de políticas públicas, produção de indicadores que vão possibilitar a gente contextualizar o que está acontecendo na educação brasileira, assim como uma base de cálculo para a transferência dos recursos do Fundeb para estados e municípios. Termina também no dia 18 de abril a coleta de dados da pesquisa Resposta Educacional à Pandemia de Covid-19. Os dados deverão ser enviados por todas as escolas, também pelo sistema Educacenso. Vamos falar agora sobre empreendedorismo. É um caminho mais difícil para as mulheres. E você sabe por que é mais difícil para as mulheres? Vou te explicar. Preconceito, disponibilidade de tempo, gestão da vida familiar e pouca informação sobre crédito são algumas das barreiras para o empreendedorismo feminino. Vamos conferir na reportagem de Angélica Córdova. Se empreender é difícil, para as mulheres é um desafio ainda maior. Isso porque, além das atividades profissionais, as mulheres dedicam em média 21 horas e 30 minutos semanais para cuidados com a casa e os filhos, enquanto os homens empregam 11 horas para essas atividades, de acordo com o IBGE. Para desenvolver a carreira, muitas vezes as mulheres sentem culpa da necessidade de se afastar de casa e dos filhos. Essas situações são culturais e, na opinião da Coordenadora Nacional de Empreendedorismo Feminino do SEBRAE, Renata Malheiros, podem ser trabalhadas com o desenvolvimento de competências técnicas e emocionais. Para Renata, o empreendedorismo feminino não é só um ganho para as mulheres, mas para toda a sociedade. Quando uma mulher empreende, geralmente a família é muito beneficiada. As pesquisas mostram que quando uma mulher ganha dinheiro, ela tende a investir muito na família, nos filhos, compra roupa para as crianças, leva as crianças para fazer tratamento dentário, por exemplo, material escolar. As mulheres também tendem a comprar, muitas vezes, dos comerciantes do bairro, né, da sua própria comunidade. Então, isso também é positivo porque gera uma aceleração da economia daquele bairro, daquela comunidade, ao mercadinho da esquina. Para reunir iniciativas como o SEBRAE Delas, o Programa de Apoio à Competitividade das Micro e Pequenas Empresas Industriais, o PROCOMP da CNI, e créditos em bancos, entre outras iniciativas, o governo federal lançou em março o programa Brasil para Elas. A subsecretária de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas do Ministério da Economia, Carolina Busato, explica que é um portal digital
que reúne as várias etapas para o empreendedorismo, focado na atuação de mulheres. Então a gente está sofrendo todo esse choque econômico que é muito mais severo para as mulheres. E aqui, às vezes a gente vê que existem muitas mulheres que elas não se veem empreendedoras, né? Não se veem capazes de gerar uma renda própria. E é justamente com isso que o programa quer responder, né? Então, o governo espera muito que as mulheres tenham as condições para atingir essa liberdade financeira com total capacidade de escolher o espaço que elas podem ocupar na sociedade. O programa e as discussões de seus comitês são oportunidades de olhar para as demandas específicas das mulheres, como a gestão de carreira e o equilíbrio com cuidados com a casa e filhos, questões de assédio no ambiente corporativo, áreas em que as mulheres precisam ampliar sua atuação. O portal do programa está na internet pelo endereço www.gov.br/Brasil pra Elas. Repetindo, www.gov.br/Brasil pra Elas. Bem, vamos conferir agora os minutos das lideranças comunitárias. Pode rodar a vinheta. Bom dia a todos do grupo União das Lideranças Comunitárias. Bom dia, Beth Oliveira, programa original. Aproveitar que o vereador Múrio vai participar do programa hoje, Beth. Obrigado pela oportunidade. Gostaria de saber do nosso representante da Casa Legislativa como tem sido o papel dos vereadores mediante a mobilidade urbana da nossa cidade, né? Os projetos que estão engavetados, do Terminal Quitandinha, Alto da Serra, Retiro, a questão das faixas seletivas. Outra coisa, vereador, diante de tudo que está acontecendo na nossa cidade, né, a gente está acompanhando, o Petropolitano está muito triste, mas a gente entende. E assim, vereador, o senhor que está participando de todas as reuniões, é a pergunta da população: existe previsão de aumento de passagem de ônibus, vereador? Porque a situação já está complicada, né? O Petropolitano está muito insatisfeito. E, contudo, a nossa preocupação é o aumento da passagem de ônibus. Isso pode acontecer na nossa cidade, com tudo que está acontecendo, vereador? No mais, muito obrigado, aguardo a resposta. Bom dia. Então, passando aqui, né, para agradecer o Guilherme Pimentel, já até mandei uma mensagem para ele no privado, perante esse lindo trabalho, né, que a Defensoria Pública vem fazendo na nossa cidade, presente nessas catástrofes aí, que deixou, assim, muita gente desamparada, e eles deram todo esse suporte no dia que eles vieram, né, na Rio de Janeiro, que nós caminhamos, né, em vários bairros, aquela preocupação, né, deles em conversar com os moradores, né, ouvir o problema, assim, de cada um, que todos estavam passando, né, naquele momento, e saber que esse trabalho que eles fizeram aquele dia foi sublime, assim, né, para a gente agora nesse momento. Ontem a gente já obteve resultado, a Água do Imperador foi na rua Rio de Janeiro, ver o vazamento de esgoto, né, que está ali correndo a céu aberto, muito rato, né, e os moradores reclamando, mandando mensagem. Enfim, a Água do Imperador ontem esteve ali, precisou acionar, né, os órgãos competentes para poder tirar a terra, para eles poderem mexer, e hoje já está indo uma máquina lá para trás fazer essa retirada de terra. Então, assim, isso tudo foi um serviço, né, que a Defensoria Pública fez e vem fazendo através, né, claro, da gente, né, que mexe, né, com a Associação de Moradores, somos envolvidos nisso, junto com a gente, junto com as comunidades, para trabalhar, né, pela nossa cidade aí. Então, gente, é só agradecer imensamente o Guilherme, toda a sua equipe, e saber que Deus vai honrá-los. E é isso. Obrigada. Bom dia.
Que notícia boa, que aos poucos as coisas vão tomando rumo. A gente fica muito feliz por vocês aí da Rio de Janeiro. Miriam, um abraço. Vamos para um breve intervalo. No próximo bloco, conversa aqui com o vereador Yuri Moura do PSOL. Já, já. A Feirinha de Itaipava abriu as portas e está esperando por você. Preparamos tudo para recebê-lo com toda a segurança que este momento exige. Tudo vai passar. Mas enquanto não passa, nós estamos prontos. Estamos abertos sexta-feira, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Venha, que a saudade é grande. Feirinha de Itaipava, esperamos por você. Assembleia de Deus, só o amor constrói. Pastor Cristóvão Nunes e a missionária Adriana convidam você para os cultos de louvor e adoração a Deus. Toda quarta-feira, das 7 às 9 da noite. Toda sexta-feira, consagração de 9 às 11 da manhã. Sábado, culto de louvor e adoração a Deus, das 7 às 9 horas da noite. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. João 14:6. Móveis Pedro II. Nossa loja tem os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II você já conhece e confia. Venha e prepare sua casa para ficar mais bonita. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. A Feirinha de Itaipava abriu as portas e está esperando por você. Preparamos tudo para recebê-lo com toda a segurança que este momento exige. Tudo vai passar. Mas enquanto não passa, nós estamos prontos. Estamos abertos sexta-feira, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Venha, que a saudade é grande. Feirinha de Itaipava, esperamos por você. Assembleia de Deus, só o amor constrói. Pastor Cristóvão Nunes e a missionária Adriana convidam você para os cultos de louvor e adoração a Deus. Toda quarta-feira, das 7 às 9 da noite. Toda sexta-feira, consagração de 9 às 11 da manhã. Sábado, culto de louvor e adoração a Deus, das 7 às 9 horas da noite. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. João 14:6. Móveis Pedro II. Nossa loja tem os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II você já conhece e confia. Venha e prepare sua casa para ficar mais bonita. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. A Feirinha de Itaipava abriu as portas e está esperando por você. Preparamos tudo para recebê-lo com toda a segurança que este momento exige. Tudo vai passar. Mas enquanto não passa, nós estamos prontos. Estamos abertos sexta-feira, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Venha, que a saudade é grande. Feirinha de Itaipava, esperamos por você. Estamos ao vivo, o programa original, quinta-feira, 7 de abril. Eu gosto sempre de reforçar o dia, a data certinho, porque às vezes a pessoa está ligando, pegou ali o celular, botou no Facebook, no YouTube, no site. E às vezes também chegou em casa correndo, ligou a TV. Então estamos ao vivo e agora eu bato um papo aqui com o vereador Yuri Moura do PSOL. Tudo bem, Yuri? Obrigada. Olá, Beth. Muito obrigado pelo convite e a todo mundo que nos assiste. Eu nunca falo entrevista, porque entrevista fica muito formal. Eu gosto de um papo que fica mais à vontade. E também porque você já é da casa. Me sinto em casa. Já fica um bate-papo.
Agora vamos falar de um assunto seríssimo que está pesando e muito a vida do petropolitano, a vida dos rodoviários, a vida do comércio, que é a greve que começou ontem e segue, né? Agora, mesmo 1h, já tem uma assembleia extraordinária. Então, assim, por enquanto, greve. E você participou lá desde a assembleia de terça-noite, né? Eu já me perdi, que é tanta madrugada em cima de madrugada. Enfim, você já está participando, na verdade, antes mesmo de ser vereador, você vem participando dessa questão toda. E eu fico observando nos grupos de WhatsApp, tem gente que está batendo palma para você, que é isso mesmo, que o vereador tem que apoiar, e tem gente que acha que não, que o vereador tem que legislar e não está apoiando greve. Enfim, então, tudo tem os dois lados. Então, com a palavra, o vereador. Muito obrigado por essa oportunidade, Beth. Na democracia tem gente que vai concordar com teus atos, outros não, e faz parte. Estou sempre aberto a críticas, tanto que boto a cara. Todo mundo que me chama para entrevista, e você me chama com uma constância, sabe que eu sempre estou disposto a isso, justamente para poder escutar. E faz parte do processo, não tem problema nenhum com isso. O que me preocupa nisso tudo é a velha ladainha de que estão tentando fazer política. Eu não sei quando que foi colocado na cabeça das pessoas que política é coisa ruim. A política, na sua origem, é coisa relativa à polis, à cidade, aonde a gente vive, ao convívio. Então, política é coisa boa. O que não é bom é politicagem. E aí eu falo que politicagem é colocar trabalhador contra trabalhador. É você pegar o usuário do transporte público que paga R$ 4,40, as quais as empresas de ônibus, inclusive, já estão se assanhando para tentar aumentar a passagem. Eu já ouvi falar até em R$ 5,50. Estão querendo jogar para cima, não chegou até a mim nenhum tipo de valor, mas estão nesse discurso. Mas o trabalhador paga R$ 4,40 e querem que pague mais. Anda em carro quebrado. Toda vez que eu venho aqui, a gente fala com as lideranças comunitárias e vê horários que não são cumpridos porque o ônibus quebrou no meio do caminho. O rodoviário desvalorizado. O rodoviário tendo que comer a sua quentinha dentro do carro parado no ponto final em 5, 10 minutos, porque senão pela câmera a Cetranspetro prejudica ele e desconta do salário. Então, é muita covardia, é muita politicagem pegar esse trabalhador rodoviário que está sofrendo e o trabalhador de outros setores que pega esse carro sujo e quebrado todo dia e colocar um contra o outro. Eu quero que as pessoas entendam que a luta pelo direito do rodoviário é a luta por um transporte público de qualidade, porque são eles que carregam a gente todos os dias. São eles que fazem 2 pegadas. Tem rodoviário que pega às 5 horas da manhã, sai 1 hora da tarde, volta 4, 5 horas e engrena de novo em mais uma jornada de trabalho. A gente não vai respeitar essas pessoas? A gente vai comprar o discurso da empresa de ônibus dizendo que é baderna? Ah, não está deixando eu ir trabalhar? Gente, é um esforço coletivo. Um esforço de vereador, que está sempre junto lá na madrugada, da minha equipe, da minha militância ajudando. É um esforço dos rodoviários que estão se expondo e podem perder o emprego, porque tem perseguição, é um esforço do sindicato e é um esforço de toda a sociedade para apoiá-los nesse momento. É ruim? São 2 dias que atrapalham a nossa vida? Sim, mas são 2 dias de luta para que deixem de atrapalhar a nossa vida todos os dias, porque as empresas de ônibus fazem isso. Eu observo muito, que eu acompanho, principalmente o bairro do Carangola, que é um bairro grandíssimo ali, 40 mil moradores, é muita gente, e sempre a mesma reclamação. Ônibus que chega atrasado, não chega, que quebra, anda 2 quilômetros, quebra, às vezes não anda nenhum, quebra, às vezes quebra dentro na mesma rua que parou, que saiu do ponto. Isso desse grupo específico que eu acompanho, mas também tem outros grupos de vários pontos da cidade que as pessoas reclamam muito, principalmente da Cascatinha, que já tem um apelido carinhoso de Sucatinha. E da Petroíta. Então, é muito complicado, porque independente da greve, os problemas outros existem. A greve é só a questão da luta. E eu te convidei porque assim, o seu nome foi mais citado. Não sei se é bom ou ruim. Aí você que tem que avaliar aí. Mas seu nome está citado em tudo que é lugar, qualquer lugar é Yuri Moura. Então eu falei, opa, então é esse vereador que precisa vir explicar para a gente aí como está a situação. A gente já avisava isso. Você já avisava no seu programa, eu já avisava no mandato. Eu vim aqui algumas vezes dizendo do incentivo que dava para que as comunidades se mobilizassem e segurassem ônibus no ponto final. Porque eu sabia o problema que estava o transporte público. Eu mando ofício, mando multa. Quem viu a audiência pública que fiz na segunda-feira, que é legislar como as pessoas cobram, né? Vai ver o bolo que eu coloquei sobre a mesa de pedidos de multa que eu cobrei a CPTrans. Vai ver que a gente obrigou que a CPTrans apresentasse o quanto que as empresas nesse último mês tiveram que pagar de multa, já chegou perto de R$200 mil.
A gente cobrou prazo para que o presidente da CPTrans dissesse quando vai ter 100% da frota, já que o governo municipal pagou mais de R$ 1.800.000 de subsídio para as empresas, num acordo que estava judicializado. A gente cobrou de quando a cascatinha vai sair, porque o Tribunal de Contas do Estado já disse, e ele se comprometeu que até setembro, de fato, vai ter a licitação andando, que é o prazo que a Justiça deu. Então, legislar, fazer audiência pública, cobrar multa todo dia, não me exime de vereador eleito pelo povo de estar junto na mobilização popular. Não existe política boa sem povo, porque senão deixa de ser política, vira interesse. E não existe política que mude só dentro do gabinete. Você foi criticado, e assim, não vou... Foi elogiado também, está participando, tem os dois lados, mas vamos falar da crítica, que é o que dá audiência. Você foi criticado por estar lá na Assembleia batendo palmas, lá durante a Assembleia. O que você diz sobre isso? Batendo palmas para o rodoviário, que é corajoso, muito mais do que muita gente que está na política e fica se escondendo atrás do WhatsApp. Vou bater palma para o rodoviário porque estão botando a cabeça a prêmio, porque empresário de ônibus é o bicho mais covarde que tem no estado do Rio de Janeiro e vai tentar demiti-los. O sindicato está lá, eu vou estar lá como vereador e vou bater palma sempre que um trabalhador se levantar contra uma injustiça. E vou estar do lado dele. Você usa ônibus, não? Não, moro no centro, ando a pé ou de carro. Ando a pé. Eu não e tenho o carro da Câmara você usa quando? Eu uso o carro da Câmara diariamente, né? É um carro que... Para fazer o quê? Na verdade, é muito usado... Estou perguntando, porque as pessoas... para ele é fácil ter... A gente que paga? Eu também sou cidadão, também pago imposto. É fácil ele falar ter greve porque ele passeia com o carro da Câmara. Você passeia com o carro da Câmara? Não, não passeio o carro da Câmara. Eu uso o carro da Câmara como todos os vereadores utilizam para o trabalho legislativo. Qual é o trabalho legislativo? Você tem que entregar ofício, você tem que chegar nos bairros que você vai fiscalizar, você tem que ir para as reuniões. Aí é óbvio que existe essa estrutura lá, muito bem controlada, né? Tem o administrativo da Câmara, vê lá o combustível, o uso, o roteiro, para a gente poder ter uma estrutura de trabalho. Eu não sei se alguém realmente pensa isso, que faz sentido alguém que representa o povo, cumpre uma função pública, não ter o mínimo de estrutura para trabalho. Esse discurso é o pior possível. O que está errado na política institucional é a corrupção. Isso não pode ter. Mas agora, secretário, prefeito, servidor público principalmente, ter ali uma estrutura para trabalhar, é óbvio, porque senão como é que eu vou chegar lá 11 horas da noite no Jardim Salvador? Eu não tenho carro pessoal, há muitos anos já eu não tenho, justamente por isso. Ou seja, antes de ser vereador, a minha família tem um carro que às vezes eu uso e fica com meu pai. Isso antes de ser vereador, porque eu sempre andei muito a pé pelo centro, porque eu moro minha vida toda na rua Casimiro de Abreu, moro na mesma rua, então não preciso. Só que quando você amplia o seu trabalho, que é isso, quem me acompanha sabe, estou 2 horas da manhã no sindicato, dali eu tenho uma outra agenda, dali eu tenho que ir no distrito, dali, se eu não tiver um carro para trabalhar, eu não consigo trabalhar. Mas isso tem um relatório que foi usado para trabalhar, isso tudo tem um controle. Tem um relatório mais evidente todo que é a rede social, pô. As pessoas podem ver. Então esse tipo de crítica tem sempre algum político por trás para tentar criar uma contradição para quem está trabalhando pelo povo. E eu vou sempre falar de forma aberta isso, eu não faço nada de errado, eu não roubo como muitos já roubaram, eu não faço nada que deponha contra o meu cargo de vereador, então vamos fazer memezinho como fizeram lá na votação do impeachment, vão tentar me jogar na contradição. Eu repito para vocês, eu falo sobre qualquer assunto, só não me coloquem no lugar daqueles que algumas pessoas apoiam e já apoiaram. Não me coloquem, porque eu vou brigar. Foi antes, no intervalo eu perguntei para o vereador, falei, vereador, vamos falar de qual assunto? Aí ele falou, o assunto que você quiser. Então eu me senti à vontade de fazer essas perguntas. Daí vamos lá, o Leonardo Cruz, que é líder comunitário, ele fala o seguinte, Bédia Oliveira, o CETRANSPETRO, que é o das empresas, né, de ônibus, foi criado em 2006. Com isso, a CPTrans perdeu praticamente toda a autonomia no comando do transporte público da nossa cidade de Petrópolis. Por que a Casa Legislativa não devolve todas as atribuições para a CPTrans novamente através de uma votação? Eu não sei porque eu não conheço esse assunto. Não entendi muito bem. Porque o CETRANSPETRO é o sindicato patronal. Isso. Né? Aí ele diz que foi criado em 2006. E ele, na visão dele, o CETRANSPETRO é que controla. O Léo está atrasado. Eu adoro o Léo, mas a gente já fez isso no ano passado. Nós votamos. Eu não conheço o assunto. A gente votou na Câmara Municipal, eu fui o relator, Léo. Podia ter me perguntado isso até ir lá no gabinete tomando café comigo. Eu fui o relator de uma lei que foi enviada pelo prefeito interino Ingo Ramos, a qual eu fui o relator, que devolve o sistema de bilhetagem para a CPTrans. Inclusive, na audiência pública que eu puxei junto ao vereador Júnior Coruja, cobrei do presidente da CPTrans, Jamil Sabrá, de quando esse sistema
assim como o sistema de GPS, assim como o sistema de aplicativo municipal, tipo o Táxi Rio, tem o Táxi Petrópolis, para a gente não ficar pagando Uber, que paga pouco motorista, prejudica os taxistas convencionais. Não sobra nada. E vai dinheiro para fora, vai dinheiro para os Estados Unidos, para o Vale do Silício. Não paga nem imposto municipal. Perguntei tudo isso na audiência pública, justamente porque a gente aprovou no ano passado a lei que em 2006 foi feita então pelo prefeito Rubens Bom Tempo, que pegava a bilhetagem e dava para ser Transpetro. Tanto eu falei isso nas reuniões da União das Lideranças Comunitárias, umas 3 vezes que a gente se encontrou na Câmara, que eu recebi a União, foi o vereador que articulou esse diálogo sobre transporte público, e disse para vocês que a gente queria mudar isso e a gente conseguiu mudar. Só que a CPTrans está executando, operacionalizando, porque quando eu peço fiscalização de horário de ônibus, o que vem para mim hoje é carimbado para ser Transpetro. É isso que o Léo está dizendo. Mas a partir de agora, e aí o presidente da CPTrans me deu 90 dias na audiência pública para executar, vai vir pela CPTrans, não mais pela Transpetro. Então isso já aconteceu, pô. Tô trabalhando. Falar, você tem visto o Jamil? Nunca mais vi o Jamil. Encontrei com ele Gente, vamos lá. Semana hoje é que passada? dia? Hoje eu tô é com essa coisa da quinta. madrugada, eu fico perdido. Hoje é quinta. Hoje é quinta-feira. Tive com ele na terça-feira, porque o prefeito Rubens Bom Tempo puxou uma reunião pública, no sentido de que eu não participo, e nem o prefeito me convidou para isso, né? Para a reuniãozinha fechada com o empresário de ônibus. Teve uma reunião pública entre sindicato, os vereadores que são da causa do transporte, Júnior Coruja, presidente da comissão, e eu que sou amigo, parceiro dos rodoviários e estou sempre na causa do transporte, né? Sou militante disso antes de ser vereador, junto do Sindicato dos Rodoviários dos Trabalhadores. Né? Tava lá o Edinho, tava lá o Glauco, tava lá o Pereira, tava o Renato, e aí o prefeito queria entender qual era a causa que fazia com que os rodoviários tivessem convocado uma greve para quarta-feira. Ele entendeu? E aí estava inclusive o João Fabre, que é um grande companheiro do movimento sindical, advogado, e aí ele entendeu o que ele fez. Chamou naquela hora dali, ligou para que a CETranspetro viesse. Então, para você ver que... E foi alguém do CETranspetro? Eu conto tudo, qualquer tipo de reunião que eu participo. Aí foi a Carla Rivetti, o Miguel, que agora é o presidente da CETranspetro, e o advogado, que eu acho que é Felipe, não me lembro agora o nome dele. E a gente ficou 6 horas conversando. 6 horas. Eu cheguei no gabinete prefeito 9h30, porque eu tinha uma agenda às 8h30, ali no Cefet. E cheguei 9h30 lá, a reunião já tinha começado acho que às 9h, até cheguei atrasado por conta disso. E aí fiquei lá até a hora da sessão, 15h30, saí de lá para vir para a sessão da Câmara. E falei na sessão da Câmara sobre essa reunião. E o que eu percebi ali? Eu tenho que ser honesto. Eu percebi um esforço do Executivo, tanto do prefeito quanto do presidente da CPTrans, para tentar resolver a situação. Naquele momento ali, eu via o esforço do município para o seguinte: não vão parar o transporte. Mas tinha um esforço legítimo do sindicato de dizer: a gente para porque a CETranspetro está sacaneando a gente e não tem uma proposta boa. E tinha o meu esforço ali como vereador do Coruja de defender os rodoviários e forçar para a CETranspetro, junto do sindicato, para que tivesse uma proposta melhor. Na hora ali foi feita uma nova proposta. A CETranspetro abriu mão de muita coisa e apresentou. E a gente falou o seguinte: tudo bem, vocês abriram mão de muita coisa do que estava na primeira proposta. O sindicato está aqui, vereador está aqui, prefeito está aqui, CPTrans está aqui, CETranspetro está aí. Só que tem um negócio chamado Assembleia, que no rito sindical, inclusive na lei, é o que define. A gente vai levar para a Assembleia. Levamos para a Assembleia. Chegou lá, o que a gente já sabia que ia acontecer, porque a gente falou isso para a CETranspetro, inclusive. Por mais que vocês tenham feito um esforço aqui, eu não vou negar que teve um diálogo, né? Foi a primeira vez que eu tenho uma reunião de diálogo com o empresário de ônibus ali. Né? Discordo de tudo que eles fazem, mas não vou negar que as 3 pessoas que estavam ali foram proativas, né? Mas a gente falou para eles: vamos levar para a Assembleia, o sindicato vai apresentar, eu vou estar lá como vereador, batendo palma com os trabalhadores que estão ali depois de um dia de trabalho, e vamos ver o que vai acontecer. O que aconteceu? Não aprovaram a proposta. E aí, como não aprovou, definiram que ia manter a greve. CETranspetro correu de novo para o judiciário para tentar falar que a greve é ilegal. Eu repito aqui de novo, porque teve gente presa já no estado do Rio de Janeiro por conta de relação de empresa de ônibus com o judiciário, com o executivo, com o legislativo. Volto a repetir: CETranspetro consegue tudo que quer, como a FETransport, no judiciário, a hora que quer. Né? Conseguiram lá uma liminar covarde que obriga uma multa que já agora chega no montante de 400 mil reais ao sindicato. Só que o sindicato foi firme e falou assim: a categoria vai parar e o sindicato vai bancar. E eu, como vereador, bati palma e falei assim: vocês são corajosos, vocês estão defendendo o direito do rodoviário e essa população que inclusive estava na audiência pública representada por 8 lideranças comunitárias, que disse que assim, estou com o rodoviário. Eu prefiro ficar 2 dias dando um jeito de trabalhar. É só entrar na rede social que você vai ver.
Tribuna, Correio da Manhã, Diário, olha os comentários, é 90%, 80% a favor dos rodoviários. Eu topo fazer esse esforço com o meu colega rodoviário para ver se eles ganham mais direitos e o transporte público muda. E eu vou estar desse lado. Ontem eu falei aqui no programa, eu falei assim, não tem como medir uma porcentagem, mas aparentemente, pelo que eu percebi acompanhando as redes sociais, 80% está a favor da população. Na passeata de ontem, um ou outro criticou. Mas é assim, a gente faz uma avaliação... Então, não fiquei tão longe aí, já que você não, por aí. Ficou por aí, né? Tu sempre vê no Facebook o que eu disse, um ou outro discurso triste de se ouvir, de trabalhador contra trabalhador, porque quem quer isso é o empresário de ônibus. Tá vendo? Estão atrapalhando vocês. Você que hoje não foi para o trabalho por causa do ônibus. Tá vendo, empresário? A cidade já está na crise. Dividir para conquistar. A cidade já está numa tragédia. Sim, ô empresário de ônibus, você sabe que a cidade está numa tragédia e continuou com o carro quebrado. Você sabe que a cidade está numa tragédia e continua atrasando o pagamento da cesta básica do rodoviário. Você sabe que a cidade está numa tragédia e tirou carro da rua, argumentando que as vias estavam todas fechadas, e sendo que não. A gente sabia que muito lugar dava para chegar ônibus, e nos primeiros dias da tragédia que a CPTRAN já tinha liberado, vocês tiraram o carro da rua. Vocês separaram horário para prejudicar o povo no meio de uma tragédia. Agora vem falar que é o rodoviário que não respeita a tragédia, que sou eu como vereador que estou do lado deles, da população que não respeita a tragédia. Pelo amor de Deus, né? Se vocês respeitassem a tragédia, diminuía um pouquinho o lucro de vocês e baixava a passagem. Não ia ficar brigando para aumentar. Covardia. O Leonardo Cruz falou assim, Beth Oliveira, não entendi por que o Cetraspetro manda tanto assim. É disso que eu estou falando, é disso que eu estou falando. Perfeito. Não, é isso que eu falei para ele, a gente mudou na lei. Você entende por que manda? Primeiro que a gente, de novo, está falando da Cetraspetro, que é vinculada à FETransport, que na minha opinião é a maior máfia do estado do Rio de Janeiro, né? Aqui em Petrópolis a gente ainda não chegou nesse nível, eu vou fazer de tudo junto de colegas, que eu sei que também estão de olho nisso, para não virar o que é em outras cidades, que é máfia do tipo de matar. E você não tem medo? Não, se eu escolher uma função pública, eu vou me proteger, vou rezar e vou trabalhar. Entregar na mão de Deus. Entregar na mão de Deus. Só Jesus, porque realmente é complicado. A gente sabe que determinados grupos, né, são bem complicados. Eu não vou ser injusto dizer que os empresários daqui são esse tipo de empresário, né? Eu não tenho subsídio para falar isso, mas o que eu estou dizendo é que no estado do Rio de Janeiro, a FETransport, no Rio de Janeiro, na cidade do Rio, gente, mexer com ônibus... eu conheço. A senhora conhece bem, é um negócio sério. A pessoa sempre taca na Baixada. Porque na Baixada, não estou falando da Baixada, não. Estou falando da cidade do Rio de Janeiro, da capital. Então, por que a Cetraspetro é forte? Porque ela tem essa relação com a FETransport, que chega nesse nível de violência, e porque a Cetraspetro sempre teve benefício de governo após governo, assim, com algumas exceções ao longo desses últimos anos de gente que enfrentou. Então, e também sempre teve na Câmara gente ligada aos empresários de ônibus também, pô. Não é à toa que a população renovou a Câmara quase que toda. Percebe que não dá para ter aumento de passagem de ônibus sem ninguém na Câmara falar nada. Percebe que não dá para as empresas de ônibus fazerem o que querem e ninguém na Câmara defender intervenção, como a gente defende na Cascatinha, que olhava para trás e via que nos últimos, 6, 7, 8 anos na Câmara, se você teve 3 audiências públicas sobre transporte, foi muito. É verdade. Então, assim, por que tem poder? Porque compra algumas pessoas, porque divide a população botando trabalhador contra trabalhador, porque ameaça o rodoviário, porque está ligado à FETransport, que é poderosa em todos os sentidos. É isso. O que, assim, na sua visão, seria uma proposta justa, decente, para que os rodoviários retornassem ao trabalho? O que eu defendo, antes de tudo, é que a gente tem que discutir o sistema de transporte público. É justamente essa lei de 2006, que regulamenta o sistema e que diz que é permissão, que é concessão, que organiza como vai funcionar. A primeira coisa é entender que não dá mais só para a gente depender do ônibus. Nós temos sim que incorporar outras formas de transporte público. A gente tem que ter um aplicativo municipal que funcione como o Uber, que pague melhor para o motorista, que pague imposto como o taxista paga, mas que ajude a cidade. A gente tem que entender o papel dos taxistas nisso, né? Porque o taxista tem um ponto, o cara que está no aplicativo não tem. Então não são coisas que integradas, criando justiça para os dois trabalharem, não conversam. Por que a gente não coloca na mesa de diálogo, no transporte público, as vans? Quem mora lá no Ventura, no Fragoso, no Félix, todo mundo defende que voltasse. No Alto da Boa Vista, no Alto Boa Vista, todo mundo defende. Por que a gente não pode incorporar o mototáxi? Sempre que se fala em mototáxi, se fala, é o tráfico. Sempre que se fala em van, a milícia. Quem faz esse discurso são as empresas de ônibus, que dizem que estão quebradas, mas querem deter o monopólio do transporte público. Aí critica o transporte clandestino. Aí eu vou parafrasear o Eduardo Costa, que é líder comunitário, meu amigo, presidente da FAMP. Pô, gente,
O vereador Yuri apresentou aqui na audiência pública que as empresas devem 14 milhões de ISS, 100 mil de IPTU. Isso sem ter os dados desse ano ainda. Aí vocês estão dizendo que o cara que faz a lotação é clandestino. Por quê? Porque ele não está legalizado e não está pagando imposto? Então qual é a diferença? Se a empresa de ônibus não paga imposto, bota carro quebrado, descumpre o que está no contrato, por isso que a gente está cobrando multa, persegue o rodoviário, qual é a diferença dela para esse outro transporte clandestino? É tão clandestino quanto. O Leonardo Cruz falou o seguinte: vereador Yuri, você ganhou o meu respeito. Só gostaria de entender se eles quiserem aumentar a passagem de ônibus, os vereadores vão tomar providência? Porque, assim, já está uma boataria aí, por enquanto é boato, porque nada aconteceu. De que a passagem vai para 5,50, eu vi isso em alguns grupos. Então, assim, o Leonardo está aqui perguntando, acredito eu, como representando lá o grupo. Vocês vão tomar alguma atitude ou vai aceitar? Aumentou, acabou? Eu sou contra qualquer aumento de tarifa. Sou contra, até porque, como eu disse, não existe discussão sobre tarifa sem discutir o sistema. Quer aumentar a tarifa? Quer apresentar planilha? Vamos estudar com cautela, com técnica, no tempo, para ver se de fato o que eles estão dizendo é verdade? Mas antes vamos fazer a licitação da cascatinha. Mas antes vocês paguem os tributos municipais e empresários de ônibus, que vocês não estão pagando. Porque quando eu falo que vocês devem 14 milhões de ISS, 100 mil de PTU, fora outras correções que podem aumentar esse valor, eu estou dizendo dinheiro fonte 00 que poderia ser usado na saúde, na educação, na recuperação da cidade, para comprar cesta básica para quem está passando necessidade, para ajudar nas casas que foram perdidas. É um dinheirinho. É um dinheirão. Então, vocês querem aumentar a tarifa? Se vocês comprovarem que estão com dificuldade econômica e financeira, vocês vão apresentar isso no Comutran, que é o órgão para tal. Nós, vereadores, vamos fiscalizar. Eu já me coloco contra. Por quê? Enquanto vocês não fizerem a parte de vocês, vocês não podem jogar no colo da população os problemas que vocês mesmos criaram. Então, eu sou totalmente contrário a qualquer debate de tarifa, de aumento de passagem de ônibus, que não comece com muita calma por um debate verdadeiro sobre a planilha deles, que é essa planilha de custos que eles justificam os aumentos, e por mudanças no sistema de transporte público. Se não é fazer mais do mesmo. Aumenta a tarifa, aí joga na conta do rodoviário, aí o povo, nós vamos para a rua, eu lá vou bater na Câmara junto de alguns colegas, aí daqui a pouco a gente para de novo, entuba esse valor, eles ficam com o carro quebrado. E eu não quero perder essa oportunidade que a gente está tendo na cidade, que é ter comunidade organizada, está aí a União das Lideranças, está aí os lugares que se manifestaram e rodoviário mobilizado. A gente tem que juntar trabalhador com trabalhador para mudar esse sistema. E aí aumento de passagem não cabe disso, né? Não tem nada de novo, né, Beth? O papo está ótimo, mas nosso tempo basicamente já acabou. Eu vou falar o que eu falo sempre, já está, parece até reprise, né? Que eu falo, se o empresário de ônibus diz que não dá lucro, pega o seu banquinho e sai de mansinho, deixa um lugar para outro. Lei de Raul Gil, né? Simples assim. Simples assim. Porque se só dá prejuízo, por que eles fazem questão de continuar? Entrega. Eles falam de aumento de tarifa o tempo todo. Nessa reunião que eu participei, ventilaram. Aí eu chegava e falava, estou aqui para discutir a pauta do rodoviário. Aumento de tarifa, vocês vão para o Comutran, puxaram uma reunião para hoje, eu vou acompanhar, para ver se não vão tentar fazer alguma gracinha, né? Joga para o Comutran, apresenta para a sociedade e nós vamos fiscalizar a planilha que vocês vão apresentar. E vamos para a rua com o povo contra qualquer aumento. Eu estou fora disso. Vereador, muito obrigada pela participação. Tá? Da próxima vez que surgir também aí, seu nome ficar ventilando, vou convidar de novo. Espero que ventile para o bem também, que eu estou trabalhando para caramba. Quando ventila para o mal, eu já chamo. Dá audiência. Mal feito, dá audiência. Eu falo tanta coisa boa aqui, aí... não vi. Mas falou coisa que... polêmica, todo mundo Eu queria viu. um dia falar de outra polêmica aqui, porque o pessoal da minha comunicação fala, Yuri, tu já se posicionou, esquece disso, mas eu sou chato. Vamos falar do pedido de cassação que foi colocado lá na Câmara dia. Vamos, então semana que vem. Então, o que isso ia fazer com a cidade? Parar semana por 90 dias para o vice assumir no final, a novela que ninguém contou. Tá? Eu posso vir aqui para falar. Cena dos próximos eu gosto de polêmica. Então, antes, nosso tempo acabando, cena dos próximos capítulos com o vereador Yuri Moura. Na próxima semana, o que aconteceria com Petrópolis se o prefeito fosse cassado? Ih, olha. Tananana. Da próxima vez, vou até combinar com a produção de botar um. Tananana. É uma chamada, tá? Obrigado, tá, Beth? Por tudo aí, parabéns pelo programa, que é um programa que tem participação comunitária, isso faz toda a diferença. É verdade. Está aberto a todos, lembrando a Carla Ivete do Cetranspeto, a gente brinca aqui, eu sempre brinco com a Carla, que eu falo que ela é a rainha da planilha, mas é só uma brincadeira. Carla, o espaço aberto para você. Ela é muito inteligente, né? O espaço aqui é aberto a todos, empresários, trabalhadores, autoridades, população. Aqui é um espaço totalmente democrático. Então, quando você quiser vir aqui conversar,
Trazer as planilhas também serão bem-vindas. Gente, o programa original desta quinta-feira termina aqui. Obrigada pela audiência, pelo carinho. Eu volto amanhã, se Deus quiser. E, aliás, amanhã, gente, amanhã tem uma polêmica. Se fosse programa de fofoca, eu ia falar um babado, mas não é, coisa séria. Amanhã eu recebo o Coronel Germano, que vai falar sobre o caso do ex-policial militar e vereador do Rio de Janeiro, Gabriel Monteiro. Olha, ele vai falar na parte jurídica. Ó, imperdível, hein? Amanhã. Até lá. TVC, a TV do Correio da Manhã.